Né? Eu costumo dizer que eu sou um pastor evangelista, né? Porque as mensagens que o Senhor me dá são evangelísticas, né? E o Senhor tem me usado assim desde quando eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, né? O Senhor tem me levado por esse caminho e eu glorifico a Deus por usar esse humilde servo, né? E eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 18, eu vou pedir só mais uma vez que os irmãos que puderem se colocar de pé, aqueles que puderem, quem não puder, pode ficar sentadinho aí, tá bom? Mas quem puder, para a gente fazer a leitura da palavra juntos, amém, amados? Diz assim, ó, quem não... Tem ali também no telão, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar ali na tela, eu vou ler ali para que fique na mesma linguagem, né? Porque essa minha Bíblia, por exemplo, que eu estou aqui hoje, ela é King James, né? Agora essa ali já está uma outra versão, então eu vou ler ali para não ficar diferente dos irmãos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. De 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amados? Pode sentar, dando glórias, louvando e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, esse texto, né, um texto muito evangelístico, né, um texto muito atual, né, porque a palavra de Deus ela se atualiza todos os dias, né, ela se renova todos os dias, né, e é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo aqui, ele está relatando, né, a palavra de Deus afirma que vivemos um mundo caído devido ao pecado de Adão. Nós sabemos, né, que nós vivemos num mundo perdido, num mundo caído, num mundo de pecado, num mundo onde as pessoas, né, como foi falado aqui anteriormente, né, que o casamento, né, acho que foi o Paulinho que falou, que as famílias, né, estão sendo banalizadas, que o casamento está sendo banalizado, que as pessoas já não têm expectativas, né? As pessoas do mundo, elas não têm uma expectativa de que a família foi feita para durar eternamente, que o casal foi feito para durar eternamente, né?
Que quando o casal ele vai diante do altar do Senhor e ali ele contrai núpcias, né? Ele contrai o matrimônio, aquele matrimônio tem que ser duradouro até que Jesus volte ou até que a morte separe. Nós vivemos nesse mundo imediatista, nós vivemos nesse mundo onde as pessoas, como diz a Bíblia já lá desde o Antigo Testamento, que elas se casavam e se davam em casamento, né? Mas o que o senhor quer dizer, pastor? O que o apóstolo Paulo está relatando, amados irmãos, é que nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar o que o mundo quer implementar dentro da igreja, o que o mundo quer implementar dentro das nossas vidas. Se nós formos perceber, a mídia, a televisão, as redes sociais, o que é vendável, né? O que é vendável é o quê? Pornografia. O que é vendável são músicas que atraem a sensualidade, que atraem a pornografia, que atraem as situações para que ocasionem adultérios, para que ocasionem prostituição, né? Muitos jovens perdidos, né? Muitas famílias sendo destruídas, porque nós percebemos o quanto a mídia investe, né? Para que isso aconteça, o quanto isso é vendável, né? Cantores que fazem músicas voltadas para que a sensualidade venha ficar aflorada, para que os jovens venham se perder neste mundo, né? Hoje nós olhamos aqui essa vigília e outrora, eu lembro um tempo atrás, não sei quantos anos, quando eu e o pastor Abel estávamos aqui, antes de irmos lá para o colégio, pastor, lembra quantos jovens tinham nessa vigília? Os jovens vinham, ministravam louvor, dançavam. E aonde estão os jovens hoje? E aqui eu começo a minha mensagem. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, qual tem sido o nosso gemido para essa geração? Qual tem sido o clamor do nosso coração para essa geração? O que nós temos feito como igreja, como servos do Senhor, para alcançar essa geração que está perdida, essa geração que está indo, como diz aí, indo por um buraco abaixo, né? Descendo a ladeira da perdição. Quantos jovens têm se deixado levar por este mundo, pelos enganos, pelos feitiços desse mundo, né? E a criação, Paulo está dizendo aqui que a criação geme, e a criação não se refere só aos seres humanos. O que essa palavra está querendo dizer é que a criação de Deus, o que é a criação de Deus, pastor? A natureza geme. O meio ambiente geme. Tudo que Deus criou, que é bom e perfeito, amém? Porque o que Deus cria é bom, perfeito e maravilhoso. Mas a criação está gemendo como dores de parto. Ah! Você já viu uma mulher tendo filho? Né? Quem é mãe aqui sabe, né? Dói ou não dói? Muita coisa, né? A palavra de Deus está dizendo que a criação está gemendo pela manifestação dos filhos, pela expectativa. O que a criação espera de nós? Que somos chamados para evangelizar essa geração. O que essa geração espera de nós? O que a criação gera de nós? A natureza, os animais, o meio ambiente, os seres humanos, as criaturas do Senhor. O que elas esperam? Que os filhos de Deus venham se manifestar nessa geração. Eu fui chamado para que Deus viesse me usar para essa geração. Vocês foram chamados para que o Senhor venha usar vocês para essa geração. Tem um louvor antigo, muito antigo, quando eu me converti. Eu tinha 23 anos, hoje eu estou com 44. Né? Logo no início da minha conversão, o pastor onde eu me converti, lá na Assembleia de Deus, lá em Bahia, Duque de Caxias, cantava sempre esse louvor. Que não passe de nós o teu espírito, geração de adoradores. Né? Amados, aonde está a geração de adoradores?
Aonde está a geração que vai mover o sobrenatural nesta terra? Porque vocês percebem comigo, o que existe, o que essa geração espera é ver algo sobrenatural da parte de Deus, irmãos. O Senhor, Ele nos chamou para que nós viéssemos a apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para que nós viéssemos ser ganhadores, pescadores de homens, ganhadores de almas. Nós não podemos nos contentar em vermos os jovens perdidos. Nós não podemos nos contentar em vermos o nosso vizinho perdido. Nós não podemos nos contentar em vermos as prostitutas perdidas. Nós não podemos nos contentar em vermos os travestis, os macumbeiros, os espíritas, os idólatras perdidos. Mas o Senhor chamou essa geração que somos nós. O Senhor nos levantou para que nós fôssemos apregoar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que nós viéssemos declarar que existe saída, que existe solução, que existe poder de Deus para mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de um jovem, a vida de uma criança, a vida de um idoso. Aleluia! A criação geme, a criação espera algo, alguma manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Será que até quando nós vamos nos contentar em ver esses bancos tudo vazio? Até quando nós vamos nos contentar? Não que o pastor esteja preocupado com o número, não, de forma alguma. Porque não adianta nada ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus quer pessoas cheias da presença dEle. Deus quer pessoas transbordantes da presença dEle. O Senhor não se incomoda com o número, Ele se incomoda com o conteúdo, com o que nós temos de essência. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui nesta noite, é porque a essência do Senhor está dentro de vocês. Porque vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, vendo televisão, saindo, passeando com a sua família, que isso é muito bom por sinal, né? Passear com a família, tirar um tempo com a família, isso é maravilhoso. Eu mesmo gosto muito de passear com a minha família, com a minha esposa, com nossos filhos, às vezes eu e ela sozinho, às vezes com os amigos. É muito legal, é muito bom, mas o que nós temos feito para conseguir alcançar essa geração? Uma geração perdida, uma geração fria, uma geração sem Deus, uma geração que está caminhando a passos longos, né, para a perdição. Quantos e quantas pessoas que estavam aqui outros anos na vigília que já não estão mais, que deixou que a frieza espiritual tomasse o seu coração e não conseguem mais se envolver e buscar a presença de Deus a tempo e a fora de tempo, irmãos, porque Cristo está batendo as portas. O Senhor, Ele não pode esperar, Ele tem o tempo dEle. E o tempo do Senhor só Ele sabe. A palavra de Deus vai dizer que se o ladrão soubesse, né, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele vigiaria a noite toda. Né, nós intitulamos essa vigília como despertar, né? O Senhor nos deu esse tema, né, no ano passado, e nós trouxemos ainda para esse ano. Por quê? Porque tem uma passagem bíblica que fala assim: desperta, ó tu que dormes. O Senhor quer que nós tenhamos um despertamento, nos despertar do sono da indolência, entender que a nossa vida tem um propósito, o nosso chamado tem um propósito. Nós não podemos ficar, sabe, caminhando só para que nós venhamos nos encher, nos renovar, estarmos firmes, estarmos cheios. Não, o Senhor quer usar a minha vida e a tua vida. O Senhor quer usar a minha vida, a tua vida, para impactar essa geração.
para que não seja necessário que se levante uma nova geração, mas o Senhor quer usar a minha vida e a tua vida para essa geração. Precisamos despertar, precisamos nos compadecer daqueles que nós presenciamos. Às vezes as pessoas estão ali morrendo, às vezes as pessoas estão ali morrendo espiritualmente e nós não estendemos a mão. Nós não temos ali azeite para sarar aquela ferida. Nós temos o azeite, mas nós não usamos. Nós fazemos como o sacerdote fez, que passou lá e viu aquele homem caído no chão e fingiu que não viu. Como o levita que passou ali também viu e fingiu que não viu. Até quando nós vamos fingir que está tudo bem? Até quando nós vamos fingir que não estamos vendo? Amados, o Senhor tem nos despertado. Precisamos acordar, precisamos fazer o chamado de Deus acontecer na nossa vida. Não podemos continuar achando que está tudo bem, achando que só a nossa salvação é o que importa. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos ir nas praças, precisamos ir no metrô, precisamos aonde quer que nós possamos falar, na faculdade, no trabalho, aonde quer que o Senhor queira nos usar, e nós não infringindo a lei, é claro. Senão você pode falar, pastor, mas tem lugar... Na minha época, por exemplo, quando eu me converti, podia pregar no ônibus, podia pregar no trem, podia pregar no metrô. Hoje em dia, criaram um monte de leis. Vocês estão vendo como tem sido criado situações para que a igreja se cale, para que a igreja não fale do amor de Cristo? Porque eles querem o quê? O inimigo das nossas almas, ele quer o quê? Que as pessoas continuem enganadas nesse mundo, que as pessoas continuem perdidas nesse mundo, mas a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. A criação está gemendo. A criação aguarda, espera, a expectativa. O que será que o meu vizinho que é crente vai falar para mim amanhã? Olha a criação. O que será que aquele meu vizinho vai vir? Será que ele vai orar por mim? Será que ele vai falar do amor de Deus? Será que ele vai falar que mesmo eu pecando, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu adulterando, mesmo eu me embriagando, mesmo eu me drogando, será que tem saída para mim? Será que tem solução para mim? Está gemendo. Está gemendo. O morador de rua, será que tem solução para mim que estou aqui nessa vida, sem perspectiva? Será que tem solução? Será que tem saída? A criação geme. A natureza geme. Desmatamento. As matas sendo queimadas. A criação de Deus. Os animais. Nós precisamos entender que a nossa vida tem um propósito. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para sermos diferentes. É isso mesmo. Diferente não é igual. Porque igual o mundo já tem. Igual o mundo já sabe como é que é. Mas quando nós temos uma atitude diferente, quando nós nos manifestamos como Cristo nos chamou para nos manifestar, nós exalamos o bom perfume do Senhor. E as pessoas percebem, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Aquele homem tem azeite. Aquela mulher tem azeite para curar a ferida. Irmãos, porque de acusadores, o mundo já está cheio. De pessoas para apontar o dedo, já está cheio. A criação almeja e espera algo diferente. Algo que venha exalar Deus, que venha demonstrar o amor, que venha demonstrar a importância, que o Senhor Jesus se importa com aquela pessoa, se importa conosco, e Ele quer nos usar para essa geração. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Em Romanos 8,19 é afirmado que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação foi cativa devido ao pecado de Adão. Geme e aguarda a libertação.
que ocorrerá quando Jesus retornar. A libertação, a salvação é quando o Senhor Jesus voltar. Mas quem vai preparar esse caminho? A palavra vai dizer, lá no livro de João, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nós somos a criação que o Senhor gerou para prepararmos o caminho. Quando o Senhor Jesus entrou no nosso coração, quando a palavra do Senhor adentrou no nosso coração e Ele nos convenceu de que nós éramos pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas imperfeitas, e o Senhor nos convenceu, mesmo sendo pecadores, imperfeitos e falhos, a nos usar para uma geração perdida e pecaminosa. O Senhor, Ele quer te usar, independentemente se você se sinta capaz ou não. Que você possa se colocar diante dEle, que você possa falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Porque, amados irmãos, Cristo vai voltar. Isso não é pegadinha e nem é conto da carochinha. O Senhor Jesus irá voltar. E isso está mais perto do que nós imaginamos. A cada dia nós percebemos que o Senhor está voltando. A cada atitude que ocorre no mundo, a cada situação que a gente fica assim, às vezes, meu Deus do céu, realmente o Cristo está voltando. A gente fica boquiaberta, né, quando a gente vê as atrocidades que esse mundo acontece. Que o pai estrupou a filha, que o pai estrupou um neném, olha só, que o filho matou o pai, e por aí vai. Tantas atrocidades que nós percebemos, e isso demonstra o quê? Que a palavra de Deus está se cumprindo. A cada dia, a palavra de Deus está se cumprindo. E como que nós vamos reagir a tudo isso que está acontecendo? Falando do amor, da redenção, da misericórdia, da graça, da unção, do poder, da manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes, amados irmãos, a nossa vida, o nosso maior testemunho são as nossas atitudes. Às vezes a gente prega com a nossa atitude. Amém ou não amém? Às vezes a gente prega com a nossa atitude, com a nossa reação, quando nós temos uma situação, algo que está acontecendo e a gente faz uma atitude ali que honra ao Senhor, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, meu Deus, realmente essa pessoa tem Deus dentro dele. Essa pessoa tem Jesus dentro dele. Essa pessoa ama Deus. Quando nós temos algo para pecarmos, a possibilidade de pecar, e a gente resolve não fazer por amor a Cristo, a gente está honrando. Quando a gente resolve estender a mão para um irmão que a gente sabe que precisa, que está necessitando, e quando eu digo estender a mão, não é só ajudar financeiramente. Quando eu falo estender a mão, é você amar, é você abraçar, é você orar pelaquela pessoa, é você se importar com aquela pessoa, é você falar, e aí, como é que você está? Está tudo bem contigo? Não, não está. Tá, mas eu estou aqui, a gente vai orar. O que você precisa? Eu preciso disso, então eu não tenho para te dar, mas eu vou orar para que Deus abençoe. Eu vou orar para que Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer por você, mas o nosso Deus pode. A criação está gemendo, a criação está esperando algo da parte dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Que irão se manifestar como Cristo se manifestou. Até quando nós vamos só olhar? Até quando nós vamos aceitar? Até quando nós não vamos fazer nada, vamos apenas cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo, irmãos? O Senhor chama a mim e chama a você. Precisamos nos levantar. Eclesia, chamados para fora. É muito bom estarmos aqui num ambiente de louvor, de adoração. É muito bom estarmos aqui reunidos e pregando a mesma fé, a mesma palavra, nos enchendo da presença de Deus. É maravilhoso. É muito bom, é maravilhoso, é esplêndido. Mas o Senhor nos chamou para ganhar aqueles que estão lá. Você já olhou para esse bar aqui do lado, por exemplo?
Como está cheio ali agora, sexta-feira? Quantas e quantas pessoas estão ali se embriagando? Quantas pessoas estão ali se perdendo? A gente não sabe o que acontece, mas eu já fui muitos anos, né, da vida no mundão, já fui cantor de pagode, já fui do candomblé, já fui tanta coisa. E quando eu ficava dia de sexta-feira assim, no botequim, era bebendo, era farreando ali a noite toda, né? Às vezes procurando, né, situações para fazer coisas erradas que o homem do mundo sem Deus quer fazer, né? E aí as pessoas usam tantas desculpas, né? Ah, é bebida, ah, é isso, é aquilo, para fazer as coisas erradas. Só que um dia, essa palavra me convenceu de que eu estava errado. Essa palavra me mostrou que eu precisava seguir, literalmente, os caminhos que essa palavra me ordenava. E eu comecei a entender que o antigo Leandro, ele não podia mais ser guiado pelas suas vontades, pelo seu próprio eu, mas eu precisava seguir o Deus dessa palavra e fazer como esse Deus estava me orientando. Irmãos, nós precisamos entender que esse Deus, ele se revela a cada um de nós a todos os dias. E o Espírito Santo, ele nos convence a cada dia o que fazer e o que falar. Só que muitas das vezes a gente não quer falar. Como o diácono Mauro falou, a gente não quer obedecer. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Eu sei que é uma palavra de reflexão. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Só que Deus está nos chamando. Onde estão os filhos de Deus? A criação geme. E a criação já está gemendo há muito tempo. A criação está gemendo há muito tempo. E o que nós temos feito? O que os filhos de Deus têm feito para que isso venha mudar? Existe uma expectativa por parte da criação que não se limita apenas às coisas criadas, mas também inclui aquelas pessoas que ainda não se converteram. Tem pessoas que ainda não se converteram. Tem pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, não porque nunca ouviram falar. Eu não acredito ainda que possa existir aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ninguém, ou alguém, perdão, que nunca tenha ouvido falar que Cristo existe, pastor Abel. Eu acredito sim, que muitas pessoas sabem que Deus existe, sabem que Cristo é Salvador, sabem que existe o Espírito Santo, mas elas endurecem o coração. E elas não querem saber de Deus. Elas não querem saber de mudança, de obediência. Pelo amor de Deus. Tem até crente que não quer obedecer, imagina o cara do mundo. Só que o nosso papel não é julgar. O nosso papel é estender a mão e o nosso papel é mostrar através da palavra de Deus que é melhor obedecer ao Senhor. Não ao pastor Leandro, não ao pastor Abel, não os servos de Deus que estão aqui nessa noite, mas é melhor obedecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem a palavra de vida eterna. Alguém abre lá o portão para mim, lá tem um servo lá querendo entrar. Amados, o Senhor, Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te limpou, Ele te deu vestes novas, vestes de louvor, para que você pudesse ser uma arma na mão do Senhor, para que você pudesse alcançar os corações quebrantados, os perdidos, aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta e indo em direção para o inferno. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar, nos calamos. Será que nós vamos ter a outra oportunidade de falar para essa mesma pessoa que nós temos nos calado no momento que Deus nos deu a oportunidade? Deus queira que sim. Que a gente possa ter uma outra oportunidade de falar do amor de Deus. Porque muitas das vezes a gente se cala, porque o momento não era propício, porque a localidade não era propícia, porque a situação ali não estava favorável. Só que nós precisamos entender que no reino espiritual só existe duas maneiras. Ou nós influenciamos,
ou nós somos influenciados. Eu tô ministrando para um jovem lá da minha faculdade, um casal na verdade, né? Eu e minha esposa, a gente tem cuidado deles. O Senhor tem entregue eles nas nossas mãos e a gente tem pedido ao Senhor para nos dar todo amor e carinho e sabedoria para cuidar desse casal. E tem sido uma luta, irmãos. Uma luta, vocês não imaginam. Porque o varão, ele está aberto a se abrir para as coisas de Deus. Mas a esposa não quer. E ali, a todo momento, eles falam em se separar, é briga, discórdia, problema, separação. E a gente fala assim, meu Deus do céu, e agora? A criação geme. Vocês estão entendendo? A criação está gemendo. Eu estou falando aqui de um casal, mas vocês, se trouxerem a mente de vocês, com certeza tem alguém que está passando por alguma coisa semelhante e Deus está querendo usar você. Deus quer usar a tua vida. Mas aí você vai falar, mas pastor, eu estou passando tantos problemas, o senhor não sabe da minha vida. Olha, eu estou passando problema no meu casamento, eu estou passando problema com meus filhos, eu estou passando problema disso, problema daquilo, é dificuldade financeira, é dificuldade... Irmãos, você acha que Deus vai olhar para isso e Ele vai deixar de usar a tua vida? Porque você não está, ao teu ver, perfeito para ser usado por Ele? Deus, Ele chamou pessoas imperfeitas. Se você for olhar os discípulos do Senhor, um era cobrador de impostos, o outro era ladrão. Deus, Ele não chamou pessoas perfeitas, não. Ele chamou pessoas falhas, pecadoras, mas é Ele que tem capacitado. É Ele que tem capacitado a minha vida e a tua vida. O Senhor conta com cada um de nós. E a criação está gemendo. E nós precisamos entender que ao longo da Bíblia podemos perceber que, apesar da situação caótica e corrompida que envolve os filhos de Deus, Ele deseja manifestar a sua glória através deles. Olha só, o Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle mesmo em pessoas imperfeitas. Você pode não se sentir perfeito, mas realmente você não é, e nem vai ser. Porque o dia que você for perfeito, o Senhor vai te preparar e vai te levar para a glória. Amém? Deus te abençoe, pastor Marinaldo. Obrigado pela tua presença. Amados, o Senhor, Ele quer usar os imperfeitos para alcançar essa geração que está perdida. O Senhor conta contigo, conta comigo, para nós pregarmos a palavra dEle a tempo e a fora de tempo. Sabe por quê? Porque quando Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele vai cobrar de nós. Ele vai falar, servo Leandro, né? Servo Leandro, por que você teve a oportunidade de pregar para tantas pessoas? E por que você se calou? Por que você não fez? Por que você não falou do meu amor quando eu te tirei lá do candomblé? Quando você entrou para o candomblé com 18 anos, quando você serviu aos demônios, quando você passou a tua juventude lá dentro, eu te tirei de lá de dentro, para te usar para este mundo, para ganhar almas para o meu reino, e você se calou. É isso que o Senhor vai cobrar de nós. De mim e de você. Ou você acha que nós estamos aqui nessa vigília só para passar tempo? Não estamos aqui para passar tempo. Nós estamos aqui para nos encher, amém? Mas nos encher para fazer a diferença. Nós estamos aqui para nos encher, para chegar lá fora e falar desse amor, e exalar esse amor, e ter atitudes que demonstrem esse amor. Porque vai surgir situações, irmãos. Vão surgir situações. E nós precisamos fazer tudo conforme as Sagradas Escrituras têm nos ensinado. É difícil, não é difícil? Sim ou não? Mas se fosse fácil, todo mundo conseguia. É por isso que Deus chamou a mim e a você. Para nos capacitar cada dia. Para que nós
possamos exalar o bom perfume de Cristo, o bom perfume da rosa de Sarão. Você é o bom perfume do Senhor. O Senhor, Ele conta contigo. De repente, numa próxima vigília, você vai convidar o teu vizinho. De repente, numa próxima vigília, você vai convidar o teu filho que está desviado. De repente, numa próxima vigília, você vai convidar um conhecido. Volto a dizer, não por causa de números, mas porque você tem a essência de Cristo. E o amor de Cristo arde no teu coração. E isso que você sente, você quer que todo mundo sinta também. É isso que Cristo queria mostrar para cada um de nós. É isso que Cristo causava, fazia, quando Ele se aproximava de alguma pessoa. Ele queria demonstrar o amor de Deus. E o mesmo amor que o Pai sentia por Ele e sente por nós, através de Cristo, Ele queria demonstrar esse amor para cada um que se aproximava dEle. Através de atitudes, através de gestos. Vocês lembram quando aquela mulher samaritana encontrou com Ele lá no poço de Jacó? Vocês lembram disso? A passagem? Que os judeus não se davam com os samaritanos. E o que Cristo fez com aquela mulher? Ele mudou a vida daquela mulher. Ele amou aquela mulher. Ele demonstrou através da atitude que não é etnias diferentes, não é religiões, pensamentos diferentes que vão fazer com que nós venhamos nos afastar das pessoas. Pelo contrário, ele mostrou que o amor de Deus está acima de tudo. E nós devemos amar incondicionalmente. Demonstrar para essa geração realmente que nós somos filhos de Deus. E como, pastor, nós vamos mostrar que somos filhos de Deus? Atitude. Gestos. Não só criticando, não só apontando, né? Não fazendo as coisas que o mundo já faz. O mundo já faz. E aí, de repente, o teu filho não tem lá no teu lar um amigo. Aí ele vai procurar um amigo no mundo. De repente, a tua filha não tem uma mãe que é amiga dela. Vai procurar no mundo. Vocês estão entendendo o que acontece? É isso. Enquanto Cristo está querendo que eu e você exale o amor dele dentro da nossa casa, para a nossa família, que sejamos compassivos, que sejamos misericordiosos, que sejamos amorosos. Porque você acha que a gente vai convencer alguém na dureza do coração? Do nosso coração, de repente? Você acha que se a gente impor as coisas, como um sargentão, como um general impõe, ou faz isso ou então vai preso, não é assim? Quem já serviu o quartel como eu servi aí? Era assim, né? Eu fui soldado lá no Exército, entrei com 18 anos, fiquei 4 anos. Por quantos anos? 1 ano. E quando o superior hierárquico falava, tinha que obedecer. E não podia questionar, irmão. É isso e acabou. Tinha até um palavreado que falava assim, sim, 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 senhor e não senhor, perdão. Sim, senhor e não senhor, lá no quartel. Sim, senhor e não senhor. Era a palavra que se usava. Quando o superior falava, sim, senhor. Você fez isso? Não, senhor. Vai fazer isso agora? Sim, senhor. Era assim. Só que o nosso Deus, Ele não chamou para a gente ser general, sargentão e carrasco. Olha o que o Evangelho nos propõe. Amar. Ser compreensivo, ser compassivo. O que está lá em Gálatas, capítulo 5? Bota lá para mim, por favor, Gabi. Gabi está ali ainda? Tá? Bota Gálatas, capítulo 5. Acho que vai falar dos dons, dos frutos do Espírito, da carne. Amados irmãos, Deus tem nos capacitado, nos ungido. É uma vigília onde nós estamos aqui para nos encher da presença dEle.
E eu tenho certeza que como eu estou cheio e quero me encher mais, os irmãos também estão. Porque o mesmo Deus que tem falado desde o início dessa vigília, vai continuar falando até o final. O mesmo Deus que tem nos enchido desde o início, vai nos encher até o final. Até você transbordar. Pode passar. 5, acho que é 9, veio. Gálatas capítulo 5, mais um. 22. Vê aí para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não vou nem falar sobre os da carne, né? Que a carne a gente já sabe, inveja, né? Dissensões, facções, glutonarias, bebedices, tudo isso aí é obra da carne. Mas vocês viram o que é a obra do Espírito? Mansidão. Será que nós temos sido mansos? Como Cristo é manso? Eu sei que é uma palavra que é difícil ter glória a Deus, mas eu tô, porque a palavra primeiro ela corta para cá. O pregador primeiro é que toma a ripada, a paulada, né, o pastor Marinaldo? É o pregador primeiro que toma. E eu, para estar pregando essa palavra, eu ainda estou ali debaixo da minha rainha, que é minha esposa que está ali. Se eu estiver falando mentira aqui, ela vai falar, tu não tem vergonha de ficar lá pregando mentira, não? Irmãos, a gente tem que aprender. É no dia a dia que o Senhor tem nos lapidado. Eu me recordo quando eu casei com aquela mulher, eu era igual esse general aí, sargento aí do quartel. Queria tudo do meu jeito, sabe? E tinha que ser do meu jeito, senão não estava bom. E aí o Senhor foi me quebrando. Foi me quebrando. E tem me quebrado até hoje. A gente vai aprendendo. O Senhor quer que nós sejamos imitadores de Cristo. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. A criação geme. Voltando para o texto aqui, ó, de Romanos, a criação geme. Geme por pessoas cheias de amor. Geme por pessoas cheias de domínio próprio. Geme por pessoas cheias de mansidão. Geme por pessoas cheias da presença de Deus. A criação geme. E aonde estão os filhos de Deus? Que como Jesus se manifestarão. Eu já estou chegando, né? Como eu falei para vocês, a minha mensagem é objetiva. Deus não me usa, né? Uma mensagem assim para ficar aqui 1 hora falando para vocês. Deus não vai me usar dessa forma porque é muito direta. O Senhor, Ele conta comigo e contigo para sermos usados, para impactar essa geração. A geração que tem morrido a cada dia, a geração que tem se perdido a cada dia. Como eu falei, e volto a dizer, me perdoa até ser um pouco repetitivo, mas quantos e quantos jovens poderiam estar aqui nessa noite? Quantas e quantas meninas que dançam, né? E eu amo ver as meninas dançar para Jesus, né, pastor Abel? E as meninas não têm dançado. Não sei o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe. Quantos jovens que eu vi aqui, né, pastor Abel? JP e outros jovens dançavam aqui na presença de Deus. Cadê os jovens? A criação geme. Conta comigo e com você. O Senhor conta comigo e com você. Precisamos ser a diferença para essa geração. Precisamos ser exemplo para essa geração. Precisamos mostrar o amor de Cristo nas atitudes, sim. Precisamos mostrar o amor de Cristo no tratar, ali na convivência e procurar ter convivência com aqueles que não convivem conosco. Porque eu ter convivência com a minha família é muito fácil. Eu ter convivência com alguns amigos que eu sou próximo é muito fácil. Mas o Senhor quer que nós venhamos alcançar
aquele teu vizinho que fala mal de você. É esse que o Senhor quer que você alcance. O Senhor quer, pastor Abel, que a gente venha alcançar aqueles que querem o nosso mal, que a gente sabe que quer o nosso mal. Meu Deus, eu sei que é difícil, né? Mas o Evangelho, a proposta do Evangelho é essa. Amar quem te persegue, bem dizer quem te maldiz. Né? Perdoar aquele que te dá um tapa numa face e você dá outra. É difícil, eu sei que, glória a Deus, não vai sair de jeito nenhum. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é isso que o Evangelho propõe. É isso que o Evangelho fala através das Escrituras. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu aflijo o próprio templo do Espírito Santo, que sou eu, como é que eu vou amar outra pessoa? Se nem a mim próprio eu não me amo, eu não me respeito, eu não sei o meu limite. Tem pessoas que não sabem o seu próprio limite e ficam se negligenciando a si mesmo. Como essa pessoa vai amar alguém? Como essa pessoa vai demonstrar o amor de Cristo a alguém? Amados irmãos, precisamos despertar. É tempo de despertar. É tempo de acordar. É tempo de fazer a diferença. É tempo de nós pregarmos o ano aceitável do Senhor. É tempo de nós falarmos do amor de Cristo. É tempo de nós fazermos a diferença nessa geração. Precisamos estar livres dos nossos achismos. Achar que nós somos incapazes. Acharmos que nós somos imperfeitos. Nós sabemos que somos. Mas nada disso pode ser empecilho para falarmos do amor de Deus. Porque nós vamos estar falando, nós somos imperfeitos, amém ou não amém? Mas nós vamos estar falando de alguém que é perfeito. Nós somos falhos, amém ou não amém? Mas nós vamos estar falando de alguém que não falha. Está entendendo? Nós somos pecadores, amém ou não amém? Mas nós vamos falar de alguém que não tem pecado nenhum. Você está entendendo a proposta do Evangelho? O Senhor te capacita não para você falar de si mesmo, mas para falar dele. É Ele que é grande. É Ele que é rei. É Ele que é Senhor. É Ele que é exaltado. É Ele que é poderoso. É Ele que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. É Ele. E eu, pobre, cego e nu. É assim que eu vim do ventre da minha mãe e é assim que eu vou voltar. Pobre, cego e nu. Deus conta contigo, amado. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus quer te usar. Deus quer te movimentar. Deus quer fazer você ser um agente de milagre, como dizia o André Valadão. Eu gostava muito, né, de assistir as ministrações do André Valadão, lá no início, quando eu me converti. Ele falava assim, né, numa das canções, você é um agente de milagre. Lembra disso? Os mais antigos vão lembrar, né? Você é um agente, e é verdade, você é um agente de milagre. Na tua casa, você é um agente de milagre. Na tua família, no âmbito da tua família, você é um agente de milagre. E quando eu digo família, eu estou me referindo, ó, a um leque, tá? Nós sabemos que os casados, diga amém aí. O pastor aqui, né, que trabalha com casais, a gente sabe que depois que o homem e a mulher se casam, a família passa a ser quem? Marido, esposa e filhos, né? Mas como eu estou falando aqui, a família que eu estou se referindo é a família da fé. E a família da fé, ela pode ser os teus familiares, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus parentes. Aqueles que você não conhece podem se tornar família da fé, porque vai depender de quê? Da palavra de Cristo entrar no coração dele. Porque se a palavra de Cristo entrar no coração dessa pessoa, se ela não tiver Cristo, mas ela estiver com o coração aberto para receber o Senhor, meu irmão, aí você vai ver o agir de Deus na vida dessa pessoa como foi na tua. Você lembra quando você se converteu? E eu já estou partindo para o final. Você lembra como você
agia, como você se colocava à disposição da obra, como você queria. Eu lembro que tinha um jovem aqui, lembra do Fernando? Rapaz, eu me via muito naquele garoto. O Fernando ficou um tempo aqui com a gente, acho que ele está afastado. Mas quando ele se converteu, sabe aquela chama do primeiro amor da pessoa querer converter todo mundo? Era o Fernando. Eu posso falar porque quase ninguém lembra do Fernando aqui. Acho que. Tu lembra, pastor Abel? Morava lá perto do senhor lá. Aquele jovem, meu Deus. Pensa num jovem que queria converter o mundo inteiro. Era o Fernando. Toda a possibilidade, toda a oportunidade ele queria falar de Jesus. E ele chegava e falava assim, pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser diácono, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero fazer, eu quero. Ele tinha uma sede. Isso, por outro lado, é um pouco perigoso. Porque não precisa só a pessoa querer, amém. É muito importante a pessoa desejar, mas a pessoa precisa ser discipulada, né? Ela tem que. Porque quanto mais a Bíblia fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas eu digo assim, sabe quando você sente, você olha para aquela pessoa e ela deseja trabalhar, pastor, eu vou varrer a igreja, amém. Pastor, eu vou lavar o banheiro, amém. Pastor, eu vou servir, amém. Irmãos, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quero chamar os músicos aqui. A gente vai estar louvando esse louvor que a gente tinha separado. Nós já estamos encerrando, né? Como eu falei, a mensagem é muito objetiva e eu vim trazer o recado que Deus colocou no meu coração. Não vou me prolongar, mas o Senhor nos chamou realmente para nós fazermos a diferença, irmãos. Precisamos mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Precisamos, sabe, nos doar da forma que nós nos doáramos no início de tudo, né? Tinha um louvor que eu gostava, que eu me converti com esse louvor, que a Assembleia de Deus, eu me converti lá na Assembleia de Deus. O pastor Abel fala que eu sou nova breia. É nova vida misturada com a Assembleia, né? Porque hoje eu não dei lugar não, que o pastor Miguel não está aí com pandeiro. Eu gosto quando ele vem com pandeiro, que a gente canta os corinhos de fogo, né? Aí às vezes o pastor dá o lugar, e a pessoa, esse pastor é nova vida mesmo? Não, eu sou nova breia. Pastor Marinaldo? Nova breia, já ouviu essa? É que eu me converti na Assembleia e vim parar na Nova Vida, entendeu? Aí é nova breia. Amados, mas sabe aquela chama, aquele amor, aquele primeiro amor? É muito gostoso. É muito bom aquele primeiro amor do namorado para namorada, né? Do noivo para noiva. Não é muito bom? Você querer estar junto com a pessoa sempre. Você querer fazer tudo com a pessoa. Né? É ou não é? Sim ou não? Imagina você querer fazer tudo isso com Jesus. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, eu falei para ela assim, ó, nós estamos no segundo casamento, eu e minha esposa. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque existem coisas que acontecem especificamente com cada pessoa, né? E comigo, com a minha esposa, eu tive um relacionamento no mundo, a minha esposa também teve um relacionamento no mundo, e ali, infelizmente, houve, né, separações, e nós nos conhecemos dentro da igreja. O meu pai apresentou a minha esposa ao Senhor aqui nesse altar, quando ela era pequena. Minha esposa cantava aqui nessa igreja, e nós estamos 8 anos juntos para a glória de Deus. Esse ano a gente faz 8 anos de casados, né? E quando nós nos conhecemos, aí foi interessante que eu falei para ela assim, ó, amor, vamos namorar, amém, vamos namorar. Mas se você não amar Jesus mais do que você me ama, não vai dar certo. Porque eu sou apaixonado por Jesus. E eu não vou largar esse Jesus. Porque eu já falei para o próprio Deus, uma oração difícil de se fazer, mas eu falei, Senhor, se for para eu sair da tua presença, eu prefiro que o Senhor me leve. Me prepare e me leve. Sabe por quê? O que vai adiantar eu perder meu tempo nesse mundo? Envergonhando o teu evangelho. Fazendo coisas que eu preguei a vida inteira que não agradava a ti, eu passar a fazer. Envergonhar o teu evangelho. Eu falei, então, o dia que eu sair da tua presença, que o Senhor vê que eu estou afastado mesmo e não vai ter mais jeito, então me prepara e me leva. É uma oração difícil de se fazer, mas eu fiz.
Porque esse mesmo pastor que está ministrando aqui já se desviou da presença de Deus 3 vezes. E eu fui parar lá no fundo do poço, por conta da minha desobediência. Como o pastor Mauro falou. Aí, pastor Mauro, ó, Diácono Mauro falou. Que a desobediência traz consequência. E qual foi a consequência que o pastor Leandro sofreu quando era obreiro lá ainda, no início da minha caminhada, me afastei da presença de Deus 3 vezes? Foi diversos problemas que acarretaram na minha vida. Só que graças a Deus. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo me pegou lá do fundo do poço, me colocou de pé. E assim Ele faz contigo nessa noite. Se tiver alguém aqui nessa noite que não esteja se sentindo capaz, que não esteja se sentindo apto, a palavra correta é essa, apto, para pregar o Evangelho de Cristo, é o Senhor que te capacita nessa noite. É o Senhor que te coloca de pé nessa noite. É o Senhor que te restaura nessa noite, te diz, eu te chamei, eu te capacitei, é eu que te pego pela tua mão direita e te coloco de pé nessa noite, para que você vá e dê frutos, e que esses frutos se espalhem e dê outros frutos, para que o meu nome seja glorificado nesta terra. Se coloque de pé, se coloque de pé, fica ligado com o Senhor que não acabou a vigília não. Comece a glorificar o Senhor no teu lugar, comece a declarar a Ele. Se você realmente quer ver a mudança do Senhor na tua vida, se você realmente quer ser alguém que faça a diferença para essa geração, comece a exaltar o nome dEle agora, comece a atrair a presença dEle para a tua vida. Aleluia, te adoramos, Senhor. Sinais apontam a volta de Jesus, o seu reino está por vir. Em toda a terra se ouve um clamor, sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de todo lugar. Como Jesus, sinais apontam a volta de Jesus, o seu reino está por vir. Em toda a terra se ouve um clamor, sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de todo lugar. Como Jesus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá? Quem ouvirá? Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão? Olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão? Olhos para ver
nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Isso é algo que muitos falam, né? E parece até um clichê. E muitas pessoas falam isso, né? Num momento, num ambiente como esse. Eu não sei como você chegou aqui. Mas quando nós falamos que o não saber de como você chegou aqui é para demonstrar que eu não sou onisciente, que eu não sou onipotente, mas o meu Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, Ele sabe como você chegou nesse lugar. E Ele quer mudar a tua trajetória. Ele quer fazer com que você venha entender que você sem Ele não é nada, que você depende única e exclusivamente dEle, que é Ele que te dá a direção, que é Ele que te mostra como agir, como falar e como pensar. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá? Quem ouvirá? Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus? Oh, olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão? Olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? A criação, ela espera ardentemente a manifestação dos filhos. Os filhos de Deus que receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aqueles que um dia levantaram a sua mão e disseram: Senhor, eu irei pregar o teu evangelho até o último dia da minha vida. Irei ganhar almas para o teu reino. E serei usado pelo Senhor aonde quer que tu me enviares. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Os filhos que o Senhor comprou naquela cruz do Calvário. Os filhos no qual se renderam aos pés do Senhor Jesus. Onde estão os filhos? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o... Bem baixinho agora sim. Irmãos, nós já estamos encerrando. Mas eu não poderia deixar você sair deste lugar antes de fazer uma pergunta para você. E eu peço que toda a igreja esteja de olhos fechados. Daqui a pouco eu vou chamar o pastor Marinaldo para estar orando aqui. Inclusive lá pelo grupo Táxi do Rei, que é um grupo de taxistas, né?
alguns servos do Senhor como nós, mas um grupo que tem feito a diferença para essa geração, no qual o Senhor tem usado taxistas, homens de Deus, mulheres de Deus, para fazer a diferença para essa geração. Mas eu quero falar com você, que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, e que reconhece que Deus usou este humilde servo aqui para falar contigo. E que você tem se cobrado, que você tem falado assim: eu não sou capaz, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu isso, porque eu aquilo. E a gente dá muitas justificativas, como Moisés deu, para não assumir o chamado dele, quando Deus chamou Moisés. Moisés tentou fugir. Ele falou: Senhor, mas eu sou um homem de lábios pesados, de palavras pesadas, eu não sei me expressar direito. E de repente você está aqui nessa noite falando a mesma coisa como Moisés, querendo fugir, dar desculpas para o chamado de Deus para a tua vida. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você: o meu negócio é contigo. Sou eu que te capacito, sou eu que te coloco de pé, sou eu que te sustento, sou eu que te levanto, sou eu que te mando, vai! Porque pela tua capacidade você nunca vai ter, mas sou eu, o teu Deus, que te capacito, que te restauro, que te ponho de pé e te digo: filho meu, filha minha, vá e pregue a minha palavra, vá e glorifique o meu nome aonde quer que você for, que vidas venham ver a diferença daqueles que me servem e daqueles que não me servem. Se você chegou aqui e se você entende que o Senhor falou contigo, e se você precisa receber uma oração no qual o Senhor há de renovar a tua vida agora, eu creio, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, porque não é o pastor Leandro que tem poder para nada, pelo contrário, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, nem aqui nesse altar eu estaria. Da mesma forma que o Senhor tem renovado a minha vida, eu peço ao Senhor e quero orar por você, para que Deus venha te capacitar, para que Deus venha te restaurar, para que Deus venha te avivar, para que você vá e não olhe mais para trás. Como o Senhor falou para aquela mulher adúltera: vá, 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 e não peques mais. Vem aqui na frente, diante do altar, se você deseja renovar a tua aliança, se você deseja restauração, se você deseja ser avivado pela presença de Deus, a igreja de olhos fechados, porque isso não é para o homem, isso é entre Deus e nós, isso é entre Deus e nós. O Senhor quer renovar a nossa vida, a nossa aliança, e tem pessoas aqui nesta noite, que Deus tem falado: servo meu, fala, porque eu quero renovar, não vai sair desse lugar do mesmo jeito. A palavra foi ministrada, irmãos, e eu quero te chamar. Se você ouviu a voz de Deus, vem aqui na frente agora, que eu vou orar pela sua vida, e vou pedir para o Senhor te renovar, te avivar, te capacitar, para que você vá e dê frutos, e que esses frutos venham gerar outros frutos, para a glória de Deus. Eu não vou me demorar, eu não vou ficar insistindo, vem correndo. Se você deseja renovo, se você deseja restauração, se você deseja ser usado por Deus, vem agora. É agora, não é depois, não é amanhã, é agora. Sai do teu lugar, em nome de Jesus, que eu vou estar orando pela tua vida. E o nosso Deus é o Deus poderoso, é Ele que renova, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que movimenta, é Ele que faz. Aleluia. Deus, aqui está a tua igreja. Os pastores podem ir lá, pastor Abel, diácono Francisco. Deixa Deus usar a vida de vocês. Pastor Marinaldo, pode vir aqui à frente, impor as mãos sobre essas vidas. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está, Senhor,
os teus servos, que ouviram essa voz tão maravilhosa que é a tua presença, é a tua voz, que nos dá tranquilidade, que nos dá paz, que nos dá direcionamento. Senhor Deus, eu quero te pedir sobre cada uma dessas vidas que aqui vieram, que o Senhor venha trazer cura na alma, cura na mente, cura física se tiver alguém enfermo, que o Senhor venha estar curando agora na autoridade do nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, que é notória neste lugar, venha inundar esses corações. Meu Deus, que eles possam se sentir amados, queridos do Senhor, assim como um dia, quando eles entregaram as suas vidas para Ti, eles se sentiram amados e queridos. Que esse mesmo amor venha se renovar agora. Que essa mesma restauração venha acontecer agora. Não importa, Senhor, o que houve, o que aconteceu, quem errou, quem não errou, mas é a tua presença que está aqui, e é ela que restaura, e é ela que cura, e é ela que faz acontecer. Meu Deus, que a tua mão esteja estendida sobre essas vidas aqui. Traz, Senhor, à existência aquilo que ainda não existe. Muda, Senhor, muda histórias, para que vidas venham glorificar o Teu nome, para que vidas venham declarar que o Senhor faz, o mesmo que fez ontem, que faz hoje, fará eternamente, porque o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo, e todas as promessas que o Senhor tem prometido para cada um dos Teus filhos, elas hão de se cumprir, porque Tu és o Deus de promessa. Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Que eles possam estar de pé, renovados, restaurados, firmes, Senhor, convictos do seu chamado, daqueles que o chamou, para que eles possam exercer incondicionalmente aquilo no qual o Senhor tem chamado eles para fazer, que é amar, pregar, declarar e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu abençoo eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Volte para o seu lugar, aplauda bem forte o nome do Senhor, exalte e glorifique o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Vou chamar o pastor Marinaldo aqui. Vem cá, pastor. Pastor Marinaldo, estou conhecendo ele pessoalmente hoje. Mas lá como eu falei, nesse grupo lá do Táxi do Rei, né? Olha o nome do grupo, irmãos. Táxi do Rei. Táxi do Rei. Eu não sei nem se foi ele que botou esse nome, mas ele vai falar e vai se apresentar e vai orar pela igreja, amém? Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como ele falou que eu vou me apresentar e orar, deixa eu explicar a respeito do Táxi do Rei. O Táxi do Rei tem tudo a ver comigo. E tem tudo a ver com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que que tem tudo a ver comigo? Eu tinha 18 anos, uma mãe bastante doente, porque eu vou falar, está tudo dentro da pregação que Deus usou ele desde o momento que eu cheguei. E eu não gostava de igreja evangélica. Um dia a mamãe disse para mim, eu ouvi no rádio que inaugurou uma igreja aqui, e eu sinto que é ali. E eu contestei. Eu, por ser o mais velho, ela falou, você me levará à igreja. Eu saí reclamando, murmurando, não tem igreja ali. Para minha surpresa, o lugar que eu passava era uma oficina mecânica, estava funcionando como igreja.
Ali minha mãe foi curada. Uma cura rápida. E ali eu não queria compromisso com Deus. Fiquei atendendo, como era uma igreja neopentecostal, atendendo aquele chamado de 7 semanas de oração. Vou até abrir minha camisa, porque até minha camiseta tem a ver com isso. Ah, bota no táxi do rei essa foto. 7 semanas de oração. Olha que camiseta bonita, ó. O cara errou e o erro ficou ótimo. O oremos está subindo. Notaram que o oremos está subindo? A gente ora aqui, ele recebe lá. Aleluias! E eu fiquei na igreja para corrente. Pouco tempo depois, teve o batismo nas águas. E eu fui assistir o batismo da minha mãe. E meu irmão também. E eram muitos ônibus. O batismo foi lá no Rio Douro, em Queimados. E eu parti para Queimados em um dos ônibus. O ônibus dos não comprometidos com Deus. Quando chega lá, o que acontece? Eu voltei batizado. Eu fui o único que voltei molhado dentro do ônibus, porque eu não levei a segunda roupa. Para mim, ali começou o ministério. É incrível. Para mim, o ministério começou no Rio. Sem eu ser crente, sem conhecer Bíblia, sem ter Deus me direcionando até aquele dia. Aleluias! Como o Senhor é maravilhoso. Ao retornar, eu perdi o meu ônibus. Eu disse que ali começou o ministério. No que eu perco o meu ônibus, tem ônibus ali do pessoal que também não é crente. Entra naquele. Entrei naquele ônibus. Ali, eu fui um instrumento de Deus para ter a primeira experiência com a igreja de Cristo. A minha primeira igreja foi o ônibus, porque ao retornar, 3 pessoas do nada incorporaram, manifestaram dentro do ônibus. O responsável pelo ônibus, hoje ele é pastor amigo meu aqui em Itaboraí. Até preguei recentemente na igreja dele. Ele não conseguia tirar aqueles espíritos. E aqueles espíritos começaram a se confrontar humanamente entre eles. E eu falei, vamos orar. Ali começou o ministério de Deus na minha vida. Expulsei os 3 e ali eu tomei a primeira atitude de botar todo mundo no ônibus para cantar. Foi a primeira igreja. Dali eu comecei a ler a Bíblia direto. Comecei a me alimentar disso daqui. Comecei a jejuar. Comecei a me alimentar disso daqui, do jeito que está na minha camisa, de baixo para cima. Eu enviava daqui para Deus pedido de oração. Eu enviava para os céus as minhas aflições. E do jeito que tudo que sobe, desce, Deus mandava de volta a resposta às orações. Menos de 3 meses depois, como eu fui, minha mãe era lavadeira de roupa, analfabeta, ela começou a passar as capas do batismo da igreja. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos? 5? Tem um relógio ali, tá. 55, 10 minutos. Como minha mãe assumiu a capa de batismo da igreja, eu sempre, desde pequeno, tinha jeito para dobrar roupa, essas coisas, porque eu fui de lavadeira. Aí, um dia eu estou lá, fui para a igreja cedo, comecei a dobrar as capas de batismo, que eu ia até emprestar para o Edir Macedo. Quando a Igreja Universal surgiu com o nome Igreja da Bênção. O logotipo não era o coração, era uma mãozinha. E as capas de batismo, era minha mãe que lavava, e ele pegava emprestado e não devolvia limpa, e nem seca. Então, eu fazia isso. E nessa de capa de batismo, meu pastor viu mexendo, aí falou, olhou para mim e falou, você tem um jeito diferente
Acabei de ganhar essas roupas aqui. Veja quem é que presta. Veja de acordo com a idade que vai ser para doação. E largou uma bolsa de roupa e foi embora. Quando eu peguei a bolsa de roupa, tinha um paletó, pastor. Aí tinha uma gravata. E já estava com um nó. E quando Deus quer usar um homem, Deus vai usar. Eu peguei, só para ver como que eu ia ficar. Botei a gravata, botei o paletó. Quando eu fui me olhar no espelho, tomou a bronca. Quem mandou você pegar? Não é seu. Aqui não se mexe naquilo. Meu pastor, me perdoa. Foi só para ver como ficava, eu já estou tirando. Agora não tira mais. Amém? Mas não é meu, tem que devolver. Não. Tem um trabalho lá no morro do... Onde tem tiroteio direto? Fubá, lá em Cascadura. E o pastor que toma conta daquilo, funcionário da Brahma, ficou doente. E eu preciso de alguém lá agora que não tem ninguém na igreja. E você vai. Eu? Nem convertido eu sou. Mal fui batizado nas águas, nem batizado com o Espírito Santo eu fui ainda. É você. E o que é que eu faço? Só cante corinho. Não ore, não pregue e tire a oferta. Eu falei, mas a oferta pode? E pregar não? Ore, quer dizer, não ore, não pregue e tire a oferta. Não fale mal de droga. Tá bom, subi o morro. Chega lá, eu perdi a linha. Eu orei, eu preguei, eu tirei a oferta. E começaram a cair um montão de endemoniados, até crianças. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho unção. Eu tenho unção. Esse é resultado de vigília. Vigília dá o quê? Vigília dá unção para vocês. E o tempo está acabando. Eu tenho unção. Aí o meu pastor falou, era um sábado. Amanhã, domingo, tem culto na sede. Manda todo mundo vir para cá. Eu falei, todo mundo na sede amanhã. Você vai ter que estar lá às 7 horas. O culto vai começar às 7h30. Aí todo mundo... Tinha 7 pessoas, parecia que era um mundo de gente. 7 pessoas. Todo mundo lá amanhã. Como é que a gente faz? Me espera na pracinha de Quintino. Eu vou buscar vocês. Cara, quando é festa, o povo multiplica. Eu tinha 7. No dia seguinte, eu tinha 15. Na praça. Saí da praça cantando corinho até a igreja. Não importa a igreja que tu és. E entramos na igreja. Já fomos a diferença. O pastor ficou mais ou menos um mês doente. Eu fiquei um mês indo para ali e pregando o evangelho. Eu estava na escola de Deus. Eu estava aprendendo com o próprio Espírito do Senhor a ser um homem de Deus. Escola de Deus. Pastor, não ficou bom? Um mês depois o meu pastor disse, você está dando certo. Agora vai domingo de tarde. Só que domingo é lá no pico do morro. Tem um campo lá. Prega lá. Deus mandou o povo. A partir dali, eu comecei a ser tipo missionário de Deus. Qualquer irmã que estivesse doente, ia na igreja pedir oração, manda o irmão Marinaldo. Pronto, era o suficiente para abrir uma igreja. Meu primeiro trabalho foi no Morro do Fubá. O segundo foi aqui no Complexo do Alemão. Eu marcava com 2 moças. Elas me pegavam ali na Itararé, me levavam lá em cima. Eu pregava o evangelho, elas me traziam no ponto do ônibus. Dali surgiu a igreja da Estrada do Itararé, 227. E a igreja surgiu, era tão pequeno o lugar, mas tão pequeno, que enchia tanto que eu botava todo mundo na calçada. Pegava todo mundo que era crente de mãos dadas, o ônibus passando aqui, a gente fazia uma parede humana, de mãos dadas. E botava o povo
dentro daquela parede humana. Dali eu vim e aluguei a Associação de Moradores de Nova Brasília, que era no 2º andar, não sei se ainda existe. Dali Deus mandou para Vila Cruzeiro. Eu aluguei o Clube dos Escoteiros, bem na praça da Vila Cruzeiro, de frente àquele mercado. Quando você quer ser usado por Deus, existe um problema. Sabe qual é o problema? Deus quer usar você. Você quer ser uma bênção na mão de Deus? Saiba que Deus quer que você seja uma bênção nas mãos dele. E só tem 4 minutos. E aí surgiu, para mim, uma fábrica de fazer igreja. Fui para Bandeira 2, onde tem a Catedral Universal. Saí uma igreja. Botei naquela rua ao lado da gráfica. Um dia, ganhei um cara todo cabeludão. Era o Bibiu da Portela. Veio para Cristo. Ele era manchete de Fantástico. Ele que tinha inventado um passozinho, que eu não sei nada de samba. Fizeram até um Globo Repórter dizendo que a igreja evangélica estava fazendo lavagem cerebral no povo do samba por causa do Bibiu. Bibiu me deu um montão de pandeirinho, lembrei do pandeiro. E dali nós fomos para a quadra do Império Serrano. Abrimos a igreja de Oswaldo Cruz. Está pensando que parou? Bibiu me apresentou um cara, dono de um candomblé. Oramos por ele. Ele deu a vida para Cristo. Nós falamos, agora nós vamos no teu candomblé. Vamos tirar aquilo tudo. Naquele tempo não era problema arrebentar, não. Hoje é. Então, naquele tempo não dava cadeia. A gente arrebentou tudo. Naquele tempo podia. O salão do candomblé era tipo esse. Cada uma porta era uma entidade. Quando eu vi aquele salão, eu falei, eita, igreja linda que dá aqui. Ô igrejão! Está lá aberto até hoje. Rua Navarro da Costa, 164, próximo ao hospital. Está lá a igreja que era candomblé. E o pai de santo converteu. E um menininho, eu tenho as fotos desse menininho, gostava de botar um paletó, uma gravatinha. Hoje é o pastor de lá. E daí eu passei a ser um instrumento vivo de Deus, de fazer trabalhos em rua. Tomei tiro, não em mim, no Morro do Juramento, que eu fui para a parte da igrejinha. Enchia tanto, eu não sabia que tinha briga de facção. Um dia peguei uma drogaria, onde mora o Marcelo do táxi. Peguei a drogaria e transformei em igreja. Inaugurei, peguei o povo de lá e o povo de cá. Um dia no culto, um bandido pegou a última fileira, viu que a família inteira estava no culto, ficou assim atrás da fileira, meteu a mão no seio da moça, o pai estava armado. Eu tive dentro da igreja um bandido morto, eu tive uma irmã ferida e um visitante ferido. A obra de Deus é isso. E vou me encurtar, parar por aqui. Dali mandei todo mundo para o Carlos Chagas, fui para a delegacia. Só que desse tiroteio, um mês depois, quer dizer, no dia seguinte, o dono do tráfico foi na minha igreja. Mandar eu fechar a igreja e sumir de lá. Camisa de crochê, uma arma em cada lado. Eu abracei a Bíblia e falei, eu vou te receber. Você vai sair daqui agora, fecha essa igreja. Eu falei, não. Eu mando te matar. Se você me matar, a igreja fica. Eu dei a vida para Jesus. Se você me matar, amanhã vai ter outro homem de Deus aqui. Um mês depois, ele trocou tiro com a polícia. Foi todo arrebentado de bala. Um mês e 15 dias depois, eu estava no presídio da Frei Caneca, com a Bíblia bem bonita e um livro do T.L. Osborne,
que o nome era Conquistando Almas, para dar um abraço dele todo arrebentado e falar de Jesus para ele. Não se para a igreja de Cristo. Pouco tempo depois ele foi solto. Não sei se ainda está vivo. Virou barbeiro em Vicente de Carvalho. Saiu mudado. E eu tenho nos meus guardados o troféu. Nosso galardão a gente pega lá. Mas os troféus a gente pode pegar aqui. Qual é o troféu, pastorzão? Eu batizando a filha dele. Eu batizando a sogra dele, lá na igreja de Quintino. Obra de Deus começa com vigília. Obra de Deus começa com testemunho. Obra de Deus permanece com dedicação. Eu acredito que com pouco testemunho, tem outras dezenas de igrejas que Deus me usou para abrir. Hoje eu sou pastor de taxista. Eu marquei um almoço para amanhã. O nome do almoço é Almoçando com o Pastor. Aluguei um salãozinho em Ramos. Como que funciona? A gente joga a arapuca. E na arapuca tem a rede. Qual é a arapuca? A gente começa a levar para o grupo, ele vê que ele está no grupo. Problemas de classe. Com isso a gente prende a classe a gente. Daqui a pouco a gente marca um almoço. A classe vai. A gente pega 2 horas de almoço, joga 1h30 de problema. Mostrando como resolve, como faz. E depois, a gente finaliza com o evangelho. E vai ser isso que vai acontecer amanhã. A coisa é tão de Deus. Tem um taxista no meu grupo que converteu. Falei, caramba, não tem igreja para botar esse homem. Eu não sei qual é a igreja que ele se encaixa. Um colega meu, pastor taxista, falou, Naldo, estou indo batizar. Aluguei o Centro Cultural da Universal. Vou batizar lá com água do Rio Jordão. Falei, batiza esse rapaz também. Esse rapaz hoje é obreiro da igreja do Silas Malafaia. Obra de Deus é assim. Deus chama, Deus prepara, Deus capacita e Deus usa. Cabe a cada um querer ser usado. Para terminar, eu estava vindo para cá, eu ia chegar às 10h30, eu recebi uma ligação, eu fiquei um tempinho com essa ligação, e o camarada está muito aflito. Ele perdeu a sogra de câncer, 2 cunhadas com câncer, o cunhado de câncer, e hoje ele passou o dia com a esposa fazendo. Eu botei isso lá no grupo e até te marquei, mas já era mais de 8 horas. Ele passou o dia fazendo exames com a esposa. Imagina como está o coração desse homem. Ele acha que vai perder a esposa. Falei para ele, irmão, se você fosse para a Universal, iam falar que era maldição que precisa ser quebrada. Como você veio falar com seu irmão pastor Marinaldo, eu vou falar para você que é as trevas que precisam ser vencidas. Quando a luz do evangelho chega, as trevas vão meter o pé. Quando a luz do evangelho chega, você vai ver a transformação por causa da luz. E eu vou orar por você hoje ainda, na igreja de Inhaúma. E eu estava ali, bati a foto daquele versículo e mandei direto para ele saber que hoje, nesta hora, tem um monte de servos de Deus, ombreados a mim, ombreados ao guitarrista, ombreados ao menino do teclado, ombreados ali abaixo, né? Ombreados a todos. Tem um monte de filho de Deus orando para que a esposa dele não morra de câncer. Porque minha mãe não morreu. Jesus curou minha mãe. Jesus irá curar aquela senhora. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Eu passei do tempo, eu passei 6 minutos do que ele falou. Aí ele disse que acaba meia-noite, acaba 00:03. Amém? Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos e sinta a presença de Deus. Oh, aleluias.
Eu sinto a presença de Deus na minha vida. Sinta na sua. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Enche os nossos corações. Aleluias. Ó Espírito de Deus. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos que te amam. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, querido Jesus, abre as portas dos céus nesta madrugada. Abre as portas dos céus para cada um dos meus irmãos aqui presentes. Abra as portas dos céus para que as orações de cada um sejam ouvidas, Senhor. Aleluias e atendidas. Que a oração de cada um comece a subir neste momento, Senhor, e chegue ao trono da tua graça. Que seja como música aos teus ouvidos, Deus de amor. Oh, querido Deus, abençoa o irmão que pediu oração nesta noite. Visita aquele coração e tira daquele coração toda a aflição. Meu Deus, como dói ver alguém sofrendo, como dói ver alguém chorando. Senhor, se eu fosse Deus, eu faria de tudo para ajudá-lo. Imagina o Senhor que é dono de amor, dono de graça, dono de bondade. Ó Senhor, visita o irmão e sua esposa, que nesta madrugada tudo possa ser transformado. Agora nesta igreja, Senhor, eu estou com vários irmãos que têm pedidos de oração, assim como eu trouxe o meu aqui hoje. Tem pedido de oração pela sua própria família, pelos parentes. Aleluias, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Onde canturi balabalá. Aleluia, Jesus. Eu sinto a tua presença neste lugar. Oh, Espírito de Deus, inunda os corações. Marca a vida nesta noite. Senhor, marca vidas. Fala em nosso espírito. Fala conosco, Senhor, direto à nossa alma. Nos orienta. Guarda cada irmão. Anota cada pedido de oração nos céus. Cada um pedido de oração é uma manifestação de amor, Senhor. Tu és o Deus do amor. Recebe nossas orações, recebe nossas súplicas. Entregamos a Ti nossas vidas. O nosso espírito a Ti pertence, querido Deus. Aleluias. E de brinde, queremos a nossa salvação. A nossa salvação. Abençoa o pastor Leandro, o seu pai que é bispo. Abençoa o diácono Francisco. Abençoa os familiares dele, Senhor. E que cada um dos meus irmãos aqui presente possa ter a certeza de que o Senhor quer abençoar suas famílias. E juntos recebemos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Deus abençoe a todos. Meu pastor, obrigado. A maior oportunidade do mundo foi te conhecer. Vai voltar de novo para dar um testemunho completo. Tá bom? Né? Vai voltar em uma outra vigília para dar o testemunho completo. Tem muita coisa para falar de Deus desse homem aqui. Né? Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não vá embora antes.